Eu vejo muita garotada perdendo o sono e se preocupando com nota. Nota, tô falando de número ou conceito. Nota, não passar ou não passar em um trabalho, uma disciplina, uma matéria da escola que seja. E infelizmente ou felizmente isso faz parte do sistema de ensino que muitos de nós estamos inseridos. Mas o que eu questiono é, afinal, nota, conceito, importa ou não importa? Bom, cada um vai responder isso de uma maneira diferente, mas o que eu vejo assim? Eu vejo que muitas vezes tem trabalhos de muita qualidade, que são muito bons, mas que recebem uma nota um pouco mais baixa. É claro que os professores, na hora de avaliar, eles vão levar muita coisa em consideração, desde o que foi solicitado para aquele determinado trabalho, passando pelo conteúdo e, obviamente, se aquele trabalho foi de qualidade e se teve um cuidado, né, no português, nessas questões ortográficas também. Só que aí tu vai me dizer, Marina, mas tem trabalhos que atendem tudo isso e que tem nota baixa. Pois é, aí entra essa questão, que é uma questão mais, eu acho, pessoal, talvez na hora de avaliar. Por isso que a gente chega a esse aspecto de que talvez nota não importe tanto assim. Janeiro é um mês em que acontecem muitas campanhas para o cuidado com a saúde mental e eu acho que é muito importante a gente, quando fala em saúde mental, se preocupar com as pessoas que estão ligadas a sistemas de educação, seja a piazada lá do colégio, galera do ensino médio, até os pesquisadores como eu. Mas eu acho que isso é uma coisa que acompanha a gente a vida inteira e eu vejo, por exemplo, o pessoal que está no ensino médio com aquela preocupação, qual é a nota que vai tirar no Enem, a melhor colocação na seleção da faculdade, a preparação intensa para o vestibular da universidade pública X ou Y, enfim. Tudo isso importa muito porque vai determinar o que vai ser a tua vida dali pra frente, a tua carreira e etc. Mas o curso que tu vai ter na faculdade, ou qual a universidade tu vai fazer, ou qual a tua colocação, a tua nota do Enem, não é tudo nessa vida. Tem gente que não faz faculdade, tem uma vida incrível. Tem gente que tirou uma nota de merda no Enem e tem uma carreira incrível, é um profissional incrível. Tem gente que não fez universidade pública e mesmo assim fez muito sucesso na sua carreira, na sua vida e é muito feliz. Cansei de ver trabalho ruim, trabalho médio, trabalho meia boca, ganhando nota 10. É uma crítica sim, mas muito mais aos professores que avaliam esses trabalhos do que necessariamente aos alunos que os produzem. Porque o aluno está ali muitas vezes encarando um trabalho científico pela primeira vez na sua carreira e talvez única. Tô dando esse exemplo aqui porque eu vejo muitos trabalhos que têm temáticas já bastante repetidas, abordagens bastante repetidas e que não tem um rigor metodológico adequado para ganhar uma nota 10. Então eu acho que muitas vezes vai pela amizade, vai pelo eu vi que o fulano se esforçou e etc, mas tomou um 10, sendo que o trabalho não valia aquilo. E também já vi o contrário. Tudo que a gente tem que levar em consideração no momento de pensar em nota, em avaliação e tudo mais, passa por como esse trabalho foi produzido. Eu pessoalmente escrevo meus trabalhos científicos, foi o TCC assim, foi a dissertação assim, a tese vai ser assim também e todos os artigos de disciplina de aula, todos os artigos que eu mando para revista científica que passam em congressos internacionais, eu escrevo em primeira pessoa. Muitos professores e pesquisadores consideram isso uma coisa absurda e acham que não é científico o suficiente. Bueno, eu sou de uma linha de pesquisa que acredita que a pesquisa, e passando obviamente pela linguagem, tem que ser acessível para as pessoas. Não adianta fazer pesquisa que vai ficar só para o pesquisador. Então é o que eu já falei em outro vídeo, dizendo por que eu criei esse canal aqui no YouTube e estou fazendo esses vídeos, porque eu acredito que a pesquisa científica tem que ser para mais pessoas, tem que ser para todas as pessoas, não só para os cientistas. Isso passa pela maneira como a gente produz ciência, nesse caso como a gente produz escrita, passa pela linguagem. Por isso que eu sou uma adepta da escrita em primeira pessoa quando falo nas minhas pesquisas. Isso tudo vai depender de quem está te orientando, então do teu orientador, orientadora e da linha de pesquisa que esse profissional ou essa profissional segue. Isso também vai passar pelo tipo de metodologia que tu vai utilizar. Não tem uma que é a mais certa ou a mais errada. Tem a mais adequada para a pesquisa que tu está realizando. Então isso tudo tu vai combinar com o teu professor orientador. O importante é ter o rigor metodológico. E quando eu falo rigor metodológico, eu não estou falando em rigor de escrita rebuscada. Eu estou falando em levar a pesquisa a sério, apurar os dados da maneira correta, com seriedade. E assim tu vai ter uma pesquisa de credibilidade. Os trabalhos geralmente vão ser avaliados
avaliados ao final de um semestre, se for um trabalho final, ou ao final do próprio trabalho, como no caso das monografias, né, os trabalhos de conclusão de curso, ou dissertações, que são os trabalhos de conclusão de mestrado, ou as teses, que são os trabalhos finais de conclusão de um doutorado. Eles passam por uma avaliação de um professor, no caso de ser uma disciplina, ou de professores e pesquisadores, no caso de ser um trabalho mais extenso, que aí vai ter uma banca avaliativa. O que acontece é que às vezes a banca é formada por professores que têm linhas de pesquisa diferentes da linha de pesquisa que tu está abordando naquele trabalho. E aí a catástrofe pode ser em função disso. Não significa que uma ou outra apenas esteja correta e a outra esteja errada. Isso não, isso é péssimo. E isso acontece sim todos os dias em todas as bancas por aí, em universidades públicas e privadas. Mas não é exclusividade dos velhos, não. Tem muita gente jovem que está entrando na pesquisa agora que vem com esse monte de vício de pensar que a pesquisa é uma coisa intocável. É por isso que a gente tem tanto preconceito ainda com pesquisador, com cientista, com ciência, porque parece que a galera põe suas pesquisas num palanque e aí quando surgem novas possibilidades de fazer pesquisa, de escrever ciência, tem gente que estranha. Então, na hora de formar a sua banca de avaliação, pense junto com o seu orientador quem você vai chamar se tiver essa possibilidade de convidar os professores. Mas pense junto com o seu orientador se essas pessoas que estão ali para avaliar o teu trabalho estão ali para contribuir contigo, afinadas com uma linha de pesquisa, ou se elas não têm nada a ver com o rolê e o rolê delas é muito bom e é outro. Então, isso tudo vai influenciar no avanço do teu próprio trabalho, da tua pesquisa, nas sugestões para futuro, porque uma pessoa que entende da tua metodologia, um pouco do teu objeto, ela com certeza vai te ajudar a avançar ainda mais na tua pesquisa científica. Não tô dizendo para chamar amigo e conhecido na banca, tá bom? Não é favoritismo, não é partidarismo, não é isso. Não é convidar os professores que são brother, que vão lá te dar uma nota boa, etc. Porque daí a coisa fica muito fácil e fica muito escrota também. Tô dizendo para conversar com o orientador e chamar os professores que vão compreender aquele método de pesquisa, que vão compreender aquela forma de olhar e de produzir ciência. Porque aí, meu amigo, minha amiga, tu vai ter ainda mais vontade de seguir com a tua pesquisa, porque uma avaliação mal feita e com as palavras erradas pode destruir a carreira de um pesquisador. Eu costumo avaliar trabalhos de mostras de iniciação científica, e aí eu avalio trabalhos de crianças de, sei lá, 6 anos, que estão pesquisando as abelhas, e também avalio trabalhos de ensino médio, de feiras internacionais, como o caso da Mostratec, que acontece aqui em Novo Hamburgo. E na Mostratec, por exemplo, tu tem jovens cientistas, que a gente costuma dizer, galera de ensino médio, 15, 16, 17 anos, que tem trabalhos muito legais, mas que eu já vi colegas avaliando esses trabalhos e pegando bem pesado com esses jovens e falando, mas por que tu não usou o autor tal? Porque não sei o que. Gente, são pesquisadores no início das suas carreiras. O que tu disser pra eles vai fazer toda a diferença naquele momento, então tem que ter cuidado. Tu tem que conseguir olhar pro outro como um outro pesquisador, uma outra pessoa que tá ali tentando fazer o conhecimento avançar, tentando fazer a mudança por meio da educação, que eu acho que é o único jeito de a gente ter uma mudança real nas coisas. Então eu digo assim, para você, avaliador de outros trabalhos, tente olhar esses materiais que tu avalia, que tu lê, que tu acompanha, de uma maneira um pouco mais arejada, avaliar se atende os critérios que tu espera, avaliar o que foi produzido ali, sangue, suor, se for o caso. E para ti que está sendo avaliado, que é um aluno, que é um estudante, que é um pesquisador, assim como eu, faça o seu trabalho da melhor maneira possível, escolha a metodologia, a linguagem que vai atender melhor a tua ânsia de pesquisa, o teu objeto de pesquisa, e que vai fazer o conhecimento avançar mais ainda, e não dê tanto valor assim para nota, para conceito, e sim para o que o conhecimento tem para trazer, seja ele no método que tu escolher utilizar. Recadinho final ainda aí para quem está no ensino médio: por favor, viva a vida, além de estudar, estude, porque é muito importante mesmo, e é um privilégio. Nem todas as pessoas podem estudar como tu está estudando, nem todas as pessoas vão poder fazer universidade como tu provavelmente vai fazer. Mas faça outras coisas além de se cobrar e de pensar em nota, em pensar em primeiro lugar no Enem. A vida é mais do que um número, a vida é mais do que uma nota, do que uma classificação numa lista de nomes intermináveis que sai lá no fim do ano.